Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Vamos lá. Glaucia, você está por aí, irmã? Você pode orar? Oi? Oi, bom dia. Você pode orar para a gente começar, por favor? Bom dia, sim. Pai, nós te agradecemos, te engrandecemos, ó Pai, porque este é o dia que o Senhor fez, ó Pai. Por isso nós temos muitos motivos para nos alegrar, Senhor, e exultar no Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque podemos te chamar de Pai, podemos te chamar de amigo, podemos te chamar de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Eu te agradeço por cada família representada aqui nessa sala de reunião e peço, Senhor, tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre a casa de cada um deles, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa nessa manhã, Senhor, e que o Senhor atenda ao pedido de oração de cada um dos meus irmãos, ó Pai, nessa manhã. Pai, abençoe, Senhor, os professores que estarão ministrando a Tua palavra nessa manhã. Abra as nossas mentes, Senhor, abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Vamos começar, então, passar a palavra para os professores. A gente está seguindo uma espécie de cronograma aqui. E aí eu queria que os professores fizessem, então, uma breve introdução, para que depois a gente possa passar para os demais pontos da carta, ou do livro, né? Do livro de Apocalipse e da carta à igreja em Sardes. Vamos lá? Quem quer começar? Pode ser eu? Pode, primeiro as damas, sempre. Sempre. Bom dia a todos. Né? A cidade antiga de Sardes, hoje ela está em ruínas, né? Perto da atual vila de Sarte, na Turquia, e ela se considerava impenetrável. Ela foi situada numa rota comercial importante no Vale do Ermo, com a parte superior da cidade, a Acrópolis, a quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade próspera, em parte devido ao ouro encontrado por Pactus, num ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino Lídio, pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã e tecidos, né, etc. E ela se tornou muito próspera. Os lídios foram os primeiros povos antigos a enculhar moedas, né? E em 546 a.C., o rei Lídio foi derrotado pelos persas, pelo grande Ciro, porque os soldados, eles observavam que os soldados de Ciro ficavam lá à espreita, né, tentando invadir a cidade, e eles observaram uma falha, né, que havia uma passagem estreita, e eles notaram que eles viram um soldado da cidade de Sardes descendo por essa brecha, e aí, pelo mesmo caminho, quando ninguém esperava à noite, eles invadiram a cidade, tomaram conta. Isso em 546 a.C. E depois ela também caiu nas mãos do rei de Alexandre o Grande em 334. E em 214 caiu outra vez nas mãos de Antíoco o Grande, o líder Seleucida da Síria. E durante o período romano ela pertencia à província da Ásia, mas nunca recuperou o seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos. Muito bom, minha irmã. Vocês viram, a Ivaldinete já passou da introdução dela e já entrou nos detalhes a respeito da
da própria igreja ou da própria cidade de Sardes, né? E vou pedir, então, para o irmão Nadson fazer as considerações dele também, sua introdução. E aí, meu irmão, como a Evaldinete já puxou a fila, já entrou nos detalhes a respeito daquilo que nós sabemos sobre Sardes, se o irmão quiser também já dar esse pontapé inicial, pode ficar à vontade, tá bom? Bom dia a todos. Então, a Evaldinete chamou a atenção aí da invasão da cidade, né? E chamou a atenção também da fortificação dessa cidade. Tá? Ela era tão fortificada, amuralhada, né? Que os habitantes diziam o seguinte: olha, ninguém entra aqui, né? Ninguém vai conseguir nos derrotar. A gente está seguro, e bem seguro. Né? E aí foi que eles, no seu orgulho, na sua arrogância, achando que ninguém ia conquistá-los, esqueceram de uma brecha. Né? E é dessa brecha que a Evaldinete está falando aí. Né? O rei Dario observou, o rei Dario no sentido dos soldados, né, que estavam a seu dispor, observou e encontrou uma brecha. Quando encontrou uma brecha, o que fez? Entrou e conquistou. E qual foi essa brecha? Né? Exatamente uma brecha na muralha, mas o problema não foi só a brecha. O problema foi que, quando eles entraram à noite. E qual foi o problema? É que, à noite, todos estavam dormindo. Todos estavam... Inclusive os soldados. Os soldados deveriam estar de vigília, né? Deveriam estar a postos, olhando, né? o que acontecia. Então, essa foi a grande falha dessa antiga, né? Porque ela deixou... depois de ser, né, antiga próspera cidade, né? Ela foi muito grande nos seus dias antigos, mas depois deixou de ser, né? Então, o grande problema dela, e isso aconteceu duas vezes, aconteceu com Dario, né? E depois aconteceu com Antíoco. Então, o grande problema da cidade foi o seguinte: ela não vigiou. E como não vigiou, ela foi conquistada e dominada pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Tá bom? Dá uma paradinha por aqui. Bom, não, meu irmão, está ótimo. Queridos, pastor Luizeto vai falar, eu só quero chamar a atenção de vocês para o quanto é importante a gente ter esse pano de fundo, ter a dimensão da história da cidade e, consequentemente, entender o que o Senhor está falando com a igreja, tá? Se você observar aí o versículo 2 de Apocalipse 3, a respeito da igreja de Sardes, você verá o Senhor falando o seguinte: esteja atento, com uma exclamação. E, logo em seguida, fortaleça. São basicamente duas ordens muito claras da parte do Senhor, que tem tudo a ver com esse cenário histórico, político, bélico, que os irmãos Nadson e a irmã Evaldinete acabaram de nos trazer. Como esse povo foi invadido, um local que antes era considerado intransponível pela sua localização, eles foram invadidos porque dormiram. E aí o Senhor diz: estejam atentos. E depois eles se enfraqueceram, de tanto se considerarem fortes, poderosos, todo poderosos eles se consideravam, né? Mas não conseguiram resistir às investidas. Ciro domina, o irmão Nadson falou sobre o rei Dario, ou o rei Dário, vai depender muito de quem pronuncia, e depois Antíoco. E vários outros fiascos militares acontecem depois dessa primeira invasão. Eles não conseguiram nem resistir às investidas humanas, depois que tanto se orgulharam.
Imagina se eles seriam capazes de resistir à ação de Deus que os estava alertando. Estejam atentos e fortaleçam. Então, Deus sempre vai usar esse pano de fundo histórico para falar com o seu povo. E aí, acredito que vale muito a pena a gente pensar no nosso cenário político, econômico, histórico, cultural, para tentar entender o que talvez o Senhor esteja falando conosco nos dias atuais, tá bom? Mas foi só uma consideração. Pastor Luizeto, meu irmão, bom dia também, paz. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. É interessante que as 7 igrejas, o Senhor utiliza aí elementos do contexto da cidade, e é muito interessante essa observação para nós entendermos aquilo que o Senhor está transmitindo aí às suas igrejas. Bom, a Sardes ficava situada a uns 48 quilômetros ao sul de Tiatira, da última carta que nós estudamos no domingo passado. Então, para vocês terem uma ideia, então, uns 48 quilômetros ao sul de Tiatira ficava Sardes. E seus cidadãos, eles promoviam com grande zelo o culto ao imperador. E também eram conhecidos pelo estilo de vida, um estilo de vida luxuoso e voltado para os prazeres. E a cidade orgulhava-se pelas indústrias de lã e de tinturaria. Mas também uma coisa a se destacar, que o centro do culto a Cibele, deusa de religião, de mistério, era um culto de grande imoralidade e também de degeneração. E aí nós percebemos como também tem muito a nos ensinar aquilo que o Senhor vai dizer a essa igreja, porque, mais uma vez, o contexto também que nós estamos inseridos não é diferente do contexto em que a igreja de Sardes estava inserida. Muito bom, meu irmão. E o que nós sabemos, então, agora que a gente já tem um pouco dessa introdução, dessas informações a respeito da cidade, todo esse cenário por trás da carta, o que nós sabemos a respeito do mensageiro? Quem é que escreve essa carta, ou quem é que está falando a essa igreja? A gente já sabe disso, né? Mas eu acho que é o ponto de partida, né? Vamos ler aqui. Quero ler, é uma carta curta, quero lê-la, e depois a gente começa, então, a partir do versículo 1, tá bom? Para que a gente possa pensar um pouco na figura do mensageiro, na figura do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. O que nós podemos tirar aqui da apresentação do mensageiro a respeito de si mesmo? O que o Senhor fala a respeito de si aqui na igreja, na carta à igreja de Sardes, irmãos? Irmão Natson, começa contigo dessa vez, querido. Então, Jesus ele se apresenta outra vez lembrando aquelas características logo do início, né? Então, uma das características que ele cita ao anjo da igreja que está em Sardo, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, né? E as 7 estrelas. Então, quanto aos 7 Espíritos de Deus, né?
algumas pessoas podem pensar, mas peraí, não é um espírito só? Não é? Mas o número 7 aqui, né, ele tem um simbolismo, né? Esse simbolismo, ele significa totalidade, significa plenitude, né? É o espírito, como diz lá em Isaías, né? De conhecimento, de sabedoria, de conselho, né? O Espírito de Deus, entre outras coisas que é citado lá em Isaías. Então, é o Espírito Santo, o Espírito perfeito, o Espírito pleno, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, né? Então, ele tem esses 7 espíritos. E esses 7 espíritos dá ao Senhor a ideia de conhecimento da igreja, né? De plenitude do conhecimento da igreja. Conhece bem a igreja, todas as igrejas. As 7 estrelas, quem são? São os 7 anjos das sete igrejas, né? Então, Jesus não somente vê e sabe sobre a igreja, ele também tem um controle sobre elas, e o controle sobre os anjos dessas igrejas, né? Então, Deus controla tudo, Jesus controla todas as coisas, ele tem as igrejas, que são aqueles castiçais, na sua mão. Ele tem todo o controle, né? E ainda, na questão das obras, né? Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e que estás morto. Então, o estudo vai girar, creio eu, até em torno disso mesmo, dessa olhada de Jesus para a igreja. Tens nome de que vives, mas estás morto. Aí a questão é reputação ou caráter, né? Jesus está falando aí que a igreja de Sardes tem uma reputação, mas Jesus sabia qual era o seu caráter, né? Então, a reputação é aquilo que as pessoas veem. As pessoas estão olhando, vendo e achando o que é. Mas o caráter é aquilo que realmente é. É aquilo que está no interior. E os olhos de Jesus, eles estão olhando exatamente não para a reputação, mas para o caráter da igreja e dos seus membros lá em Sardes. Muito bom, meu irmão. Pastor Liseto. A interessante questão dos 7 Espíritos de Deus, né? Segundo a Bíblia Vida Nova, o número 7 aplica-se ao Santo Espírito para indicar que seu poder e sua autoridade são totais. E conforme citado aí pelo professor Diácono Nadson, Isaías capítulo 11, verso 1 e verso 2, nós temos aqui o profeta messiânico, o profeta evangélico Isaías, declarando: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Se referindo ao Senhor Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Deus é maravilhoso. A sua palavra, ela se completa. A palavra de Deus é maravilhosa. Nós temos Isaías falando acerca aí do Senhor, e aqui nós temos João
pela ação do Espírito Santo também, assim como foi com Isaías, falando acerca de Jesus, né? Aquele que tem os 7 Espíritos, mas também que é Senhor sobre as igrejas e igrejas locais, que compõem aí a sua grande igreja, o senhorio do Senhor Jesus sobre os pastores daquelas igrejas. E aí, como diz o nosso missionário Carlos César, é simplesmente sensacional. Irmão Beto, meu irmão, você pediu a palavra, estou contabilizando aqui o seu minuto de fala. Muito obrigado pelas considerações. Então, sobre essa questão dos 7 Espíritos de Deus, eu costumo pensar, não sei se está correto, é até uma pergunta, é uma afirmação perguntória, né? Esses 7 Espíritos de Deus a gente não poderia comparar ao fruto do Espírito. Um só Espírito, com algumas características, por exemplo, né, como o pastor deu a lista aí dos 7, as 7 características, né? Sabedoria, conhecimento e tal, e assim segue. E aí a gente tem um Espírito, né, que libera essas virtudes, esses frutos. Seria isso? E aí, irmãos, o que os irmãos consideram dessa pergunta? É uma pergunta interessante, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu entendi a questão do José Roberto, mas entendendo, José Roberto, que por mais que o Espírito do Senhor seja ilimitado, ele atua na vida de um ser limitado, né? Então, a questão do fruto do Espírito, com com as 9 qualidades, com as 9 virtudes, ou com os 3 gomos, como diz Billy Graham, o primeiro gomo trata os 3 cachos, melhor dizendo, os 3 primeiros cachos tratando do nosso relacionamento com Deus, o segundo cacho tratando do nosso relacionamento com o próximo, e o terceiro cacho tratando do nosso relacionamento com o nosso eu. Só que quando a gente pensa na questão do Senhor e a questão dos 7 Espíritos, como disse aí o professor Nadson, o 7 ele tem um número da inteireza, da plenitude, da perfeição. E aí nós estamos tratando de Deus, e por mais que a gente esteja tratando do Senhor, a nossa mente é extremamente limitada. Até o apóstolo Paulo falou isso, né? Quem pode discernir, né, os pensamentos do Senhor, né? Nós ainda temos assim uma pálida, né, a interpretação, um pálido conhecimento. Por isso que Paulo diz que agora conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente, como também plenamente somos conhecidos, né? Porque agora nós vemos por enigma, né? Como que por espelho. E ali naquele momento, aquela ideia de espelho ali em 1 Coríntios 13, a ideia de um reflexo em que a gente não tinha uma nítida imagem, uma imagem clara. Mas eu acredito que seriam pontos diferentes, ainda que tenha semelhança, porque nós estamos tratando do fruto do Espírito, da ação do Espírito na vida do ser humano. E aí os 7 Espíritos, que seriam esses listados em Isaías, está se referindo ao próprio Senhor Jesus, que é extremamente limitado, que assim como o Pai é um também com o Espírito Santo, né? Nadson, meu irmão, você quer fazer alguma colocação sobre a pergunta do Beto e a afirmação dele? Não, eu concordo com o pastor. E Valdinete? Não, sobre a pergunta não, o pastor já respondeu. Maravilha. Há um texto de Zacarias, capítulo 4, que talvez traga uma possibilidade a respeito dos 7 Espíritos. Zacarias, capítulo 4. Tinha aberto, mas fechei. Deixa eu abrir de novo aqui. Versículo 2 e versículo 10. Diz assim, né? E me perguntou, o que você está vendo?
respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Depois, o versículo 10 vai falar: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Existe uma possibilidade, irmãos, de que a profecia de Zacarias, falando aqui sobre essa questão dos 7 candelabros, dos 7 canos ou dos 7 espíritos, né, seja de fato uma menção à ação do Espírito Santo. E voltando para o texto de Apocalipse, né, é possível que a igreja de Sardes, que estava próxima da morte, ou seja, que estava quase morrendo, literalmente, tivesse como única possibilidade de vida a ação do Espírito Santo assumindo as rédeas daquela igreja, para que o poder do Espírito Santo vivificador, dentro da sua multiforme manifestação, da sua multiforme expressão de poder, pudesse, então, devolver a vida. Então, o que talvez o Senhor esteja falando aqui em Apocalipse? É mostrando que, através do número 7, um número que traz a perfeição, seria a única possibilidade de que a igreja de Sardes, que se considerava viva, mas estava morta e prestes a morrer definitivamente, encontrasse recursos, condições nessa multiforme, nessa variada manifestação do poder de Deus através do seu Espírito. Era uma igreja morta, que precisava da manifestação do Espírito para voltar a viver, e uma manifestação que acontece de forma pluralizada, de várias formas ao mesmo tempo, até para demonstrar o seu poder e a sua completude. Tá bom? Mas isso são possibilidades. Eu concordo com tudo que o pastor Luizeto colocou. Estou apenas trazendo essa informação. Se a gente tomar... O solzinho apareceu, né, meu amor? Se a gente tomar o texto de Zacarias emprestado aqui nesse cenário, tá bom, irmãos? São possibilidades, ok? Vamos se eu abrir minha tela aqui de novo para ver se é o Red. Oi, minha irmã. Interessante que logo aqui mostrando, né, a ação dos 7 espíritos, também nos dá uma lição de que Deus vê todas as coisas. A gente tem a frequente mania de julgar as pessoas pela aparência, porém Deus vê o total, que é o coração, que está no coração. E também a gente vê assim, que essa carta na igreja de Sardes, não é para viver do passado, né? Aquela reputação toda que ela tinha, aquela fama de ser impenetrável, aquela igreja forte, mas havia fraquezas nela que precisava ser trabalhada, né? No caso aqui, eu posso fazer uma pequena ilustração. Quando eu abro o meu layout do Meet, eu consigo ver todos que estão aqui na sala. Mas eu não sei se todos realmente estão na sala. Não é verdade? Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Se estamos realmente vivendo no passado ou se estamos vivendo diante da presença dele por completo. Interessante, minha irmã. Interessante mesmo. E, mais uma vez, o Senhor começa essa carta dizendo: conheço as suas obras. Conheço exatamente quem vocês são. Tanto conhece, irmãos, que a gente vai entrar agora na questão dos pontos fortes. E é muito interessante, né? Eu creio que os professores vão tocar nesse assunto. É interessante a forma como o Senhor, ironicamente, fala à igreja de Sardes. Então, vamos perceber aqui quais são os pontos fortes. Irmãos, existem pontos fortes na igreja de Sardes? Essa é uma pergunta interessante aqui. Pastor Luizeto, começa contigo dessa vez. É interessante que o Senhor ele conhece as obras da sua igreja,
E Sardes era uma igreja que tinha obras, né? Era uma igreja que atuava, era uma igreja atuante. Agora, você deseja só a questão dos pontos fortes ou eu posso já entrar na outra fala? Não, meu irmão, fica à vontade. Eu tô Ok, puxando só o assunto pelos pontos fortes, mas pode seguir. tá, joia. Então, é aquela questão que muitas vezes também, assim como Sardes, nós podemos nos debruçar sobre os nossos pontos fortes e acharmos que nós estamos aí na vanguarda, que nós estamos assim no outro patamar, que nós estamos aí de uma forma consolidada, né? Porque havia esse entendimento até por causa da questão da cidade, né? E aí trazendo esse elemento aí da cidade, o contexto da cidade para a igreja, e Sardes tinha realmente uma folha de serviço, mas fica aquela lição que muitas vezes também nós, com folha de serviço, como a folha de trabalho, podemos pensar que nós estamos de forma ativa e nesse ativismo, agradando a Deus, e olha, nós somos uma igreja viva, e é interessante, eu não quero entrar nesse mérito, mas tem algumas igrejas que colocam uma igreja viva adorando o Deus vivo. É uma baita de uma responsabilidade, assim como nós também, né? Igreja Batista Betel, uma igreja em atos. Mas será que somos uma igreja viva adorando o Deus vivo? Será que nós verdadeiramente somos uma igreja em atos, praticando os atos que o Espírito Santo espera de nós? E aí nós temos essa palavra, essa igreja a quem o Senhor conhecia as obras, né? Quando ele diz, conheça as tuas obras, que tem nome, tens nome de que vives, e na realidade está morto. Ou seja, então, para o Senhor falar isso, e como o Redney colocou, o pastor Redney colocou, a questão da ironia que o Senhor faz aí, essa troca, esse trocadilho, esse jogo de palavras, quer dizer, por que tinha essa coisa de que se achava uma igreja viva? Porque era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que era atuante, que tinha uma folha de serviço, mas na realidade é uma igreja que estava morta, né? Ou seja, quando ele diz, olha, vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos, ou seja, vocês pensam que vocês têm vida e poder espiritual. Na realidade, vocês estão desprovidos de vida e de poder espiritual, né? Por quê? A igreja tinha o conceito de ser próspera espiritualmente, né? Por causa do seu início notável e a obra que tivera. O início da igreja foi algo assim espetacular, foi algo sensacional, foi algo marcante. Então era uma igreja que tinha, como eu já disse, já destaquei, uma folha de serviço. Mas Deus estava analisando agora, sendo uma igreja fria e insensível espiritualmente. Ela começou muito bem, né? Realizou muitas coisas, né? Serviu fielmente ao Senhor, mas ela foi se esfriando, né? A semelhança da igreja de Éfeso, ela foi se esfriando, ela perdeu aquele fervor, né? Do primeiro amor. Então, ela, apesar de todas as atividades que tinha, porque começou de uma forma notável, ela se esfriou. E muitas vezes nós precisamos tomar também esse cuidado, porque nós podemos entrar no ativismo e achando que nós ainda estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, e podemos entrar num sistema tão semente mecânico, vai no automático, e pensamos estar agradando a Deus, pensamos estar vivendo de forma espiritual, e na realidade nós podemos, assim como a igreja em Sardes também, estarmos mortos, né? E aí quando eu penso nessa coisa de que você pensa que está viva como igreja, mas na realidade você está morta, se referindo à membresia da igreja, e aí também à liderança da igreja, é como se fossem verdadeiros zumbis. Aquele que pensa que está vivo, está morto, na realidade é um zumbi. E eu tenho receio de os cristãos se tornarem zumbis espirituais, né? Pensam estarem, na realidade, vivos, quando na realidade estão mortos. Excelente, meu irmão. Excelente. Irmão Nadson, querido. Então, diferentemente de
Esmirna, Tiatira, Éfeso, né? Aqui em Sardes, você não vê Jesus elogiando a igreja em si. Você não vê nenhum elogio direcionado a ela, à igreja, né? Porque nas outras igrejas, né? Começando lá por Éfeso, passando por todas essas que nós já vimos, né? Jesus apontava os pontos fortes e depois ele ia aonde estava a falha, né? E aí ele pensava essa falha e mostrava para a igreja, olha, aqui vocês estão falhando, né? Então, agora, na igreja de Sardes, nós não vemos isso, né? Na igreja de Sardes, nós não vemos Jesus mostrando os pontos fortes, mostrando, elogiando, olha, você, né? Gostei que vocês estão fazendo isso, né? E depois ele pega, pinça uma falha e fala, ó, agora, aqui vocês vão ter que consertar. Em Sardes, não. Em Sardes, você não vê essa pincelada de alguma coisa que agrada a Deus, né? E ele elogie. Agora, se nós podemos citar um ponto forte dessa igreja que nós vemos aqui na carta de Sardes, é uma só, né? É a questão daqueles que se salvam disso tudo, né? A questão daqueles, no versículo 4, né? Que Jesus fala, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, o que tinha de ponto forte, o que tinha de bom nessa igreja, né, e que Jesus aponta, que nós podemos citar, são esses irmãos, são esses poucos, ou podemos dizer, pouquíssimos irmãos que ainda possuíam temor a Deus, né, que ainda possuíam, né, aquilo que Jesus quer, que é aquela integridade, né, na sua vida, né, no seu culto, no seu estar vivendo a vida cristã. Então, se nós podemos citar algum ponto forte, né, seria isso. Seria esses poucos cristãos, e olha bem, são tão poucos, e estavam, eu acredito, agora eu estou falando, né, do que eu acho mesmo, eu acho que eles estavam tão oprimidos com aquela situação, que eles estavam perigando de enfraquecerem e se deixarem levar por toda aquela corrente, todo aquele fluxo, né, de marasmo daquela igreja. Por isso que Jesus fala, olha, salva ainda os restantes, né? Confirma os restantes. Os restantes são esses, né? É isso que eu posso falar aqui sobre os pontos fortes. Excelente, meu irmão. Muito bom mesmo. Ivaldinete, querida. Mesmo destacando aqui essa questão da reputação que a igreja tinha, né? Eu achava que tinha, né? Ele não fala da perseguição romana, nem de conflitos com os falsos judeus, não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz, né? E tomada de indiferença e apatia. Muito legal. E essa indiferença e essa apatia, irmãos, são justamente os pontos que precisam ser trabalhados na igreja de Sardes.
indiferença, apatia, frieza, distanciamento, morte. Na verdade, o Senhor desculpa. Oi, minha irmã. E também nos dá nos faz refletir da seguinte forma: não é a quantidade de serviço que você faz em nome, né, como igreja, mas a qualidade. Sim, com certeza. Eu acredito que isso tem ficado muito claro em todas as cartas que o Senhor enviou a essas igrejas. Ele tem combatido esse ativismo quantitativo, ou seja, uma quantidade grande de atividades, de obras sendo realizadas, e essas igrejas pecam na qualidade. Algumas continuam combatendo os falsos mestres, né? São doutrinariamente, teologicamente firmes, mas essa firmeza não é demonstrada com amor, e aí uma coisa não tem compatibilidade com a outra. Outras abrem mão da parte doutrinária, se entregam aos erros doutrinários, às mentiras, aos falsos mestres, aos falsos ensinos, e acham que só porque estão trabalhando agitadamente, com calendários cheios, com tantas obras, isso vai ser suficiente. O Senhor diz que não é. Enfim, Deus vem falando com essas igrejas nesse sentido, né? Uma coisa que eu acho muito legal aqui, da parte de Deus, não da igreja de Sardes, mas da parte do Senhor para Sardes, é justamente a sua ironia ao falar com esse povo, porque ele muda todo o formato que ele vinha adotando com as outras igrejas, e quando ele diz conheça as suas obras, o Natson tocou nesse ponto, ele não diz assim, olha, conheço as suas obras, sei que você tem feito isso de bom, sei que você tem se comportado dessa forma, porém, tenho contra ti. Esse é o formato padrão que vem acontecendo nas outras cartas, mas em Sardes não acontece, porque Deus olha para essa igreja e é como se os olhos do Senhor não enxergassem nada de positivo que tivesse que ser destacado. O Natson colocou bem, o único ponto forte dessa igreja são alguns poucos irmãos que não se contaminaram. Irmãos, a fama, o pastor Luizeto falou sobre isso, né? A fama, o passado dessa igreja era interessante, começou bem. Mas uma das coisas que a gente tem conseguido enxergar também aqui é que tão importante quanto começar bem é permanecer firme e terminar bem. E a igreja de Sardes havia se perdido no meio desse processo todo. Ela vivia de um passado, parece o hino do São Paulo, né? As tuas glórias vêm do passado. Ela vivia com base nas suas obras passadas e via o seu presente literalmente morrer. A vida dessa igreja, a vida espiritual dessa igreja estava morta. Ela tinha desmoronado, assim como as suas invasões, né, ou como as invasões que ela sofreu, geraram morte, geraram perdas, perda da fama, perda do prestígio, perda de vidas, evidentemente, de recursos. Essa igreja estava cada vez mais definhando. Ela tinha um interesse muito grande na morte e na eternidade. Não sei se os irmãos conseguiram identificar isso nos seus estudos. O povo em Sardes vivia num culto em que o interesse deles estava muito centrado na questão da morte e da eternidade. E aí, é muito interessante quando Deus fala, tu tens fama de estar viva, mas está morta. Porque esse povo se interessava tanto pela morte, que de fato era um povo que estava morto. A fama era de uma igreja viva, mas a realidade era de uma igreja morta. Um outro ponto interessante é que existia um cemitério muito grande ali à volta da igreja de Sardes. Eles enterravam os reis, e por causa desse interesse, né, nessa parte da morte, da eternidade, por aí vai, o retrato da igreja é mais podre, é mais sem vida do que o enorme cemitério que estava do lado dela. Irmãos,
Acho que as falas do pastor Luizeto, do irmão Nácio, da irmã Valdinete são essenciais para que a gente olhe para a igreja de Sardes e a gente veja o seguinte: a gente pode ter uma igreja ativa, mas uma igreja que está morta e que por isso não produz vida. A gente pode ser, não só ter, mas ser uma igreja ativa, mas morta. A gente pode estar cercado de obras que não geram vida. E a gente pode viver de tempos áureos, de tempos gloriosos, de coisas boas. Se nós fôssemos falar aqui, é evidente que existem coisas sensacionais que já foram feitas no nosso meio e que foram feitas, inclusive, por nós em outros lugares. Ou seja, Deus já usou a nossa igreja inúmeras vezes. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente corre um sério risco de viver das coisas que já foram feitas, das coisas que Deus já fez entre nós e através de nós. Seja como igreja coletivamente falando, seja pessoalmente falando. Amados e amadas do Senhor, nós não podemos viver de passado. Quem vive de passado é museu. O Senhor quer uma igreja viva, atuante, e essa vida está na ação do Espírito Santo. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós para nos avivar. Queridos, não é à toa que nós temos clamado tanto sobre avivamento. Porque se o Senhor não nos avivar, se não houver o fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações e no meio da igreja do Senhor, nós não passamos de um povo ativo, porém morto. E eu tenho muito medo de que essas coisas nos aconteçam. Não vivamos da fama. Precisamos ter vida. E a vida está em Cristo. A vida está em Cristo, amados. Não sei se os irmãos querem pontuar alguma coisa a respeito disso. Deixa eu abrir a minha tela. Alguém pediu a palavra? Essa questão com essas tuas obras, tens fama de que vives, é aquela questão, né? De ter o orgulho, né? Como se houvesse o orgulho, como você falou, olha, aquilo que nós fizemos no passado. E não é comum nós encontrarmos pessoas que vivem se orgulhando do que fizeram no passado, e se debruçam do que fizeram no passado, e deixam de viver o presente. Então, quando você fala dessa ironia, realmente o Senhor conhecia as obras. Então, a igreja, ela teve obras, só que ela ficou debruçada, né, e se orgulhando nessas obras. Por isso que o Senhor fala, olha, tens nome de que vives, mas na realidade está morta. O Senhor está dizendo, ó, nada disso que você se orgulha vale de nada para mim, porque na realidade a condição espiritual de vocês hoje está morta. Exatamente, meu irmão. Exatamente isso. E aí, qual é a solução que o Senhor apresenta para o seu povo, irmãos? Qual é a solução que Deus traz para essa igreja? Porque, louvado seja Deus, irmãos. O Senhor, ele está sendo irônico, mas a sua ironia não é para condenar ou para destruir essa igreja. Não é para envergonhar a igreja. A sua ironia, a metodologia que o Senhor está usando com Sardes é para chocá-los, é para despertá-los. E eu louvo a Deus por isso, porque quando o Senhor é duro conosco, e às vezes até irônico conosco, quando nós nos consideramos ricos, quando nós nos consideramos vivos, quando nós nos consideramos de pé, ele é aquele que diz, cuidado para que não caia. Eu louvo a Deus, porque ele sempre tem uma palavra de despertamento para nós, para nos chamar ao arrependimento. Então ele agora vai nos apresentar aqui na carta soluções. As soluções estão aqui entre o versículo 2 e o versículo 3. O Senhor vai dizer, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Depois ele vem com uma promessa aqui e um grande alerta. Mas se não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Quem foi que começou da última vez? Eu já
perdi as contas aqui. Vou chamar alguém no Unidunidê, tá bom? Amém. Valdinete, minha irmã, fica à vontade. Ok. É muito interessante essa forma como Deus trata a sua igreja, né? Esteja atento, vigie. Assim como Sardes achava que era impenetrável, né? Inconquistável, que ninguém iria tomar posse dela, mas ela deixou uma brecha. Ela tinha uma brecha. E aí me veio agora na mente aquele texto de Ezequiel, né? O Senhor procura aqueles que estejam na brecha, que estejam orando para que eu não a destrua, né? Porque não encontrei um justo sequer. Misericórdia. E assim como eles não vigiaram, isso aqui também serve para nós. Como discípulos de Jesus Cristo, a gente precisa estar em constante vigia. E a gente encontra vários textos na Bíblia, no Novo Testamento, chamando a atenção da importância de sermos vigilantes, de estarmos sempre atentos, né? Pois o pecado sempre nos ameaça. Lá em Mateus 26, versículo 41, 1 Pedro 5, versículo 8, nos chama a atenção sobre essa questão de estarmos vigilantes, né? Falsos mestres procuram devorar os fiéis, Atos 20, do versículo 29 a 31. Não devemos descuidar, porque não sabemos a hora em que vem o Senhor. Mateus 24, do versículo 24 a 43, e Mateus 25, 13. Lucas 12, do versículo 27 a 31. Até Paulo também fala em 1 Coríntios 16, 13. E 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, né? O soldado toma a armadura de Deus e vigia constantemente com perseverança e oração. Efésios 6, 18. Então, a Bíblia sempre nos mostra vários textos em que nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar atentos, sempre vigilantes, né? Ali, ó, tapando a brecha, para não dar nenhum motivo a Satanás. Excelente, minha irmã. Queridos, a igreja de Sardes era a representação da cidade de Sardes. A gente está vendo isso aqui nos versículos 2 e 3. O que Deus está chamando a atenção dessa igreja como solução é o combate ao que aconteceu na cidade de Sardes. Por isso, Deus está trazendo 5 imperativos, são 5 ordens que o Senhor dá aqui nesses 2 versículos. A gente vai observar essas ordens. Irmão Natson, por favor. Então, para lembrar, né? Uma das coisas que Jesus manda é ser vigilante, como a irmã Ivaldinete, né, falou. Manda também confirmar os seus restantes, né? Outra coisa é lembrar-se, é não esquecer do quê? Né? Do que tens recebido, né? E outra coisa também é arrepender-se. Eu não sei se foram 5 coisas aí, mas são 3 ordens que Jesus ele ordena para essa igreja, né? Falando aqui sobre ser vigilante, né? A Valdinete já falou sobre isso, né? É necessário que sejamos vigilantes, sim, assim como a cidade de Sardes não foi, e porque dormiu, porque adormeceu, veio o inimigo e a destruiu, assim também a nossa igreja em si, no coletivo,
E assim também a cada um de nós como indivíduo, como crente, né? Devemos observar a questão de ser vigilante. Se não, Jesus fala, se não, né? E uma outra coisa importante é, não basta apenas ser vigilante para nós mesmos, ser vigilante em nós, mas ser vigilante também pelos outros. Imagina assim, se na cidade de Sardes tivesse um guarda que desse o alarme quando ele visse que a cidade estava para ser ali atacada por aquela brecha. Ele daria o quê? O alarme. Então, não é só para ser vigilante por nós, mas também para ser vigilante, para sermos vigilantes pelos outros também, pelos outros irmãos, pela igreja em si, né? É aquela imagem lá do Velho Testamento, do atalaia, né? De estarmos olhando, vendo se não há nada que possa prejudicar nem a nós, nem aos irmãos, nem à igreja, né? Então, podemos confirmar os restantes, né? Outra coisa é aquela coisa do lembrar-se, né? Lembrar-se do quê? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, né? Olha só, em outras cartas a gente lê assim, lembra-te de onde tens caído. Aqui a gente lê, lembra-te do que tens recebido e ouvido. Aquela igreja, ela recebia, ela ouvia, ou ela já tinha ouvido e já tinha recebido. O problema é que ela estava o quê? Esquecendo do que ela já tinha recebido e já tinha ouvido da parte de Deus. E Jesus fala, olha para trás, agora aqui, né? Falando um pouco diferente do que a Ivaldinete falou no início, né? Jesus está falando, lembra-te, olha para trás, olha o que você recebeu lá atrás. E o que foi que a igreja recebeu? Né? Ela recebeu principalmente o quê? O dom da salvação. O que Cristo fez por ela? Né? Ele morreu por ela, se entregou por aquela igreja. Isso ela recebeu. E disso ela estava se esquecendo. Não fazia diferença nenhuma para ela o que Cristo tinha feito. Então, o mundanismo, né, começou a tomar conta daquela igreja. E Jesus fala, lembra-te do que tens recebido e ouvido, né? A salvação, o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Isso é o mais importante. Mais importante daquilo que vocês têm aí no coração de vocês. O que é que vocês têm aí no coração de vocês? O que é que vocês estão guardando? Escondido aí, porque eu estou vendo. Né? Eu estou vendo qual é o tesouro que vocês têm aí no coração de vocês. Mas não foi isso que eu entreguei para vocês. Eu entreguei para vocês algo muito mais precioso do que isso que vocês têm no coração. Né? Então, lembra-te do que vocês receberam, que é muito mais precioso. Né? Então, a igreja, com certeza, ela conhecia o Evangelho, mas não obedecia o Evangelho. Então, aquelas palavras que dizem, melhor é obedecer do que sacrificar. Sacrificar aqui representando as obras, as atividades, o ativismo, né? Mas sem obediência de coração. Né? O superficial não interessa para Deus, e é isso que ele está falando. Né?
traz de volta o que é essencial. Esquece o que é o superficial. E arrependimento, né? Olhou para trás? Viu o que você se esqueceu? Isso aí é o mais importante. Agora, arrependa-se. Mude, né, a sua atitude, o seu propósito. Mude. E aí sim, né, você vai ser aquela igreja que eu quero que você seja. Porque se isso não acontecer, eu vou vir sobre você como um ladrão numa hora que você não esperar. E aí vai ser tarde. Pastor Luizê? Temos esses 5 imperativos que você destacou, pastor Redinei: vigiar, consolidar, lembrar, guardar e arrepender. A ideia de ser vigilante. A Sardes, como já foi aí destacado, ela foi construída no Monte Íngreme e era considerada impenetrável ao ataque. No entanto, em 2 ocasiões, tropas inimigas capturaram a cidade quando ela não estava sendo vigiada. Então, da mesma forma, a igreja de Sardes, né, que se considerava uma igreja viva, e na realidade estava fragilizada, porque, segundo o Senhor, estava morta, e estava aí sensível aos ataques dos inimigos, né? E aí, os inimigos, pecado, mundo, Satanás. E aí nós temos aquela palavra consolida. E a ideia de consolidar seria de fortalecer, de confirmar. Essa é a ideia de um fortalecimento. Quando nós temos aqui, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, confirma, esteja fortalecendo aquela parte que está na UTI, como se estivesse respirando por aparelhos. Né? Consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é muito forte. Faltava integridade espiritual, faltava integridade no serviço, né? Nas atividades da igreja. Uma igreja que se considerava viva, mas que não vigiava, que precisava fortalecer, de um fortalecimento espiritual, de um renovo espiritual, de uma consolidação espiritual, porque suas obras não estavam agradando ao Senhor, ao contrário, estavam desagradando. E aí, quando nós temos, depois no verso de número 3, depois das orientações, no verso 2, de vigiar e consolidar, nós temos aí 3 verbos: lembrar, guardar e arrepender. Né? Quando ele diz, lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E aí nós temos, destacando primeiramente esses 3 verbos, né? Lembrar, guardar e arrepender. Lembrar, a igreja em Sardes precisava conservar uma viva lembrança das bênçãos anteriores. Lembrar dos feitos do Senhor. Lembrar do investimento do Senhor, da graça e da misericórdia do Senhor. E lembrar de como eles iniciaram de forma fiel o trabalho ao Senhor. E guardar, a ideia de guardar, né? Cumpre a obrigação, depois de ter ouvido e recebido a mensagem. Ponha em prática e viva a vida cristã. Aí recordando as orientações de Tiago, né? Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o, né? Então, guarda isso que tem recebido da parte do Senhor. Viva, exercita isso, né? E aí nós temos o arrependimento, né? É necessário que haja um arrependimento no meio da igreja. E aí nós temos essa ideia do chamado ao arrependimento, que é comum a todas as cartas do Apocalipse.
excetuando as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Fora essas duas igrejas, as demais são conclamadas ao arrependimento, né? O que é o arrependimento? É o abandono das coisas erradas, né? É deixar as coisas erradas, é ter a consciência de que aquilo que foi feito não deve ser mais realizado, aquilo que desagrada a Deus não pode ser mais realizado. E eu vou mudar a direção, vou experimentar uma conversão, né? Eu declaro que eu não tenho mais prazer naquilo que desagrada a Deus, eu quero viver em novidade de vida, né? E aí, porque o arrependimento é o primeiro passo no recebimento de toda a plenitude de Deus. Se quer receber a plenitude de Deus, se quer receber as bênçãos de Deus, precisa ter um profundo arrependimento, né? E aí nós temos a palavra do Senhor Jesus aqui muito forte. Se não vigiares, virei como ladrão. E como o Senhor Jesus já destacou no Evangelho, quando será o seu retorno, a sua volta, né, ou a segunda vinda do Senhor. E aí nós temos, se não vigiares, virei como ladrão, é o simbolismo de uma vinda súbita do Senhor para julgar a igreja, quando a igreja menos esperava essa vinda do Senhor, né? E aqui também entende-se que aplica-se a segunda vinda do Senhor Jesus. Por quê? Por que o Senhor Jesus usa essa figura para a igreja? Porque Sardes já tinha sido capturada 2 vezes, porque os guardas confiaram demais na segurança dos penhascos ao redor da cidade, dormindo sem preocupação. E não era diferente com a igreja. E não é diferente conosco também. Não era diferente com a igreja de Sardes, não é diferente com a igreja hoje. Ah, mas nós temos o Senhor como Senhor e Salvador. Ah, mas nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E nós baixamos a guarda. Quando, na realidade, a palavra do Senhor sempre diz para nós estarmos vigiantes, né? Vigiai e orai, porque não sabeis a hora. Nós precisamos estar sempre alerta. E aí, pastor Adnei, como nós temos a palavra de Deus, como ela se completa, né? Uma das figuras, uma das imagens dos servos do Senhor são que eles servem o exército do Senhor, né? Soldados do Senhor. E o soldado precisa estar sempre alerta. Ele não pode confiar na sua fortaleza. Ele precisa estar atento, né? Um exemplo, eu tenho aqui o Jonathan, ele serve o quartel. E quando nós passamos ali, nós percebemos como o quartel ele tem os muros bem fortificados, mas em pontos estratégicos estão soldados sempre vigilantes, estão armados e vigilantes. E muitas vezes o Jonathan está de serviço e ele fica de serviço até em alguns pontos que são vulneráveis, porque sempre, por mais que seja a fortaleza bem estabelecida, sempre tem pontos vulneráveis. E aí nós temos, inclusive, a palavra de Deus dizendo que nós não devemos dar brechas, não devemos dar lugar para o diabo, né? E aí nós temos essa lição, que nós também precisamos ser vigilantes, nós precisamos consolidar, confirmar aquilo que precisa de um renovo, revitalização, né? Nós precisamos também lembrar, né? Trazer à memória os feitos do Senhor, guardar aquilo que nós temos recebido do Senhor, exercitar, colocar em prática e sempre demonstrar um coração quebrantado, arrependido. E essa ideia do arrependimento, todos os dias precisamos nos arrepender, todos os dias precisamos confessar os nossos erros, os nossos pecados, e não podemos confiar, né, naquilo que nós temos como que uma segurança, e às vezes nós pensamos que nós estamos seguros e há uma falsa segurança, porque a nossa segurança, a nossa vitória, o nosso livramento não vem da nossa capacidade, vem sempre da parte do Senhor.
Irmãos, vocês percebem a profundidade do que tem sido apontado aqui pelo Senhor e comentado pelos professores? É algo muito sério que Deus está falando com a igreja de Sardes e conosco. Se a gente for pensar especificamente em cada um desses 5 imperativos, dessas 5 ordens aqui, Deus está sendo extremamente transparente, realista e duro com essa igreja. Esteja atento. Acho interessante porque o texto grego vai mostrar que não é só aparentar, sabe? O Luizito usou a imagem do Jonathan no quartel, e às vezes a gente sabe que tem soldados que estão no posto como sentinela, mas eles não estão atentos. O sono está dominando, às vezes a gente tem algumas coisas que até nós mesmos estamos fazendo no dia a dia, a gente está lá, mas a nossa mente e o nosso coração não estão. E aí, a proposta do texto grego aqui é: mostrem que vocês estão alertas. Demonstrem com as atitudes de vocês que vocês estão atentos. O Luizito pediu a palavra, levantou a mão? Sim, interessante essa colocação que você fez, que muitas vezes tem soldados que não estão atentos. Oficiais fazem rondas. E os oficiais chegam, quando menos se espera, os oficiais chegam para ver se os soldados estão atentos e alertas. Até porque também o soldado não pode usar a sua arma de qualquer maneira. Tem uma forma, tem que se identificar, e já aconteceu isso com o Jonathan. O Jonathan está falando que tomar um susto, de repente, no meio da madrugada, aparece um oficial. Muito bem destacado. Para ter essa ideia de como o Senhor chegará como se ninguém tivesse esperando. E ver se está alerta, até para saber como agir nesse momento. Muito bom. Pois é. A proposta do texto grego é: mostrem-se alerta. Demonstrem com a atitude de vocês, provem que vocês estão de fato vigilantes. Porque senão, queridos, se vocês ficarem confiando nos precipícios, nas barreiras naturais, sabe como a comunidade de Judá confiava? Nós estamos morando em Jerusalém. O templo está entre nós. O Senhor jamais permitirá que nós sejamos atacados, queridos. Foi tudo destruído, todo mundo levado cativo. Porque eles estavam ali, confiando em objetos, confiando no Senhor de uma forma errada. Fala, meu irmão. Aquele irmão que a pessoa está endemoniada e vai meter a Bíblia na cabeça do endemoniado, o endemoniado dá um tapa. Se não tiver com vida, não é o objeto, não é o local, porque acaba usando, isso acaba sendo um amuleto, e Deus abomina isso, né? Bem colocado por você. Exatamente, meu irmão. E tem gente que vive disso. Tem gente que vive disso, infelizmente. Então, o Senhor está falando: prove, demonstre no seu dia a dia que vocês de fato estão alertas, que vocês estão vigilantes. Eu acho interessante, irmãos, porque essa expressão, né, esse termo vigilante, ele é apocalíptico. Parece brincadeira que a gente está falando sobre Apocalipse, né? Mas se a gente pensar o uso dessa expressão, desse termo, em outros livros, ele traz totalmente a ideia apocalíptica. Depois, se você quiser, leia Marcos, capítulo 13, versos 35 e 37. Mateus, capítulo 24. Só de falar de Mateus 24, você já sabe que é sobre o fim dos tempos. Mateus 24 e 42. Mateus 25, versículo 13. Lucas, capítulo 12, 36 a 38. E 1 Tessalonicenses, que hoje, com a graça de Deus, a gente começa a estudar no culto da noite, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, são todos usando a mesma expressão: atentos, vigilantes, sóbrios. Regner, e o versículo 8 ainda diz assim, de 1 Tessalonicenses 1, né? Segunda, quer dizer: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Pois é. E pegando a tua fala e a fala do pastor Luizito, quando ele falou dos oficiais que vão fiscalizar subitamente, inesperadamente,
Jesus faz o mesmo aqui, ele diz, se você não estiver atento, virei como um ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você. Já imaginou se o oficial dissesse, olha, soldado, tal hora eu vou passar por lá para ver se você está atento, alerta. Ele ia botar o celular para despertar alguma coisa, ia ficar atento naquele horário e depois ia se descuidar de novo. Irmãos, nós não podemos nos descuidar. É disso que o Senhor está falando nesse ponto aqui. Esteja atento e mostre essa atenção, esse estado de alerta com a conduta de vocês. Provem que vocês vivem de forma condizente com esse discurso. Depois a gente tem o segundo imperativo, fortaleça. Fortaleça. A proposta original é escore. É como se, de fato, a igreja, a rotina, a mesmice e a aparente falta de ataque. Concordo contigo, minha irmã. A rotina, a mesmice, a aparente segurança, a falta de perigo, falta de ataque, fez com que essa igreja se descuidasse muito. É o que acontece com a igreja brasileira. Vê se o pessoal que mora nos países onde a igreja é perseguida, vê se eles baixam, vê se falta fervor na vida deles. Por que a gente busca mais ao Senhor quando a coisa está fugindo do nosso controle, quando nós estamos em situações difíceis, adversas? Pressão. A pressão e a opressão tendem a levar o povo de Deus para perto de Deus. Como eu dizia, esse segundo verbo aqui, essa segunda ordem de fortalecer, tem o aspecto de escorar, de pegar algo que está ruindo, caindo e pôr de volta outra vez, ou de reforçar algo que já desmoronou, que está prestes a desmoronar. Irmãos, é como se o Senhor estivesse falando para essa igreja, parte de vocês já desmoronou. Vocês precisam escorar aquilo que ainda está de pé para que também não caia. Presta atenção nisso. Deus está dizendo para essa igreja, parte de vocês já ruiu, já caiu, não tem mais solução para isso que já desmoronou no meio da igreja. Agora, existem algumas outras coisas que ainda estão de pé. Escorem essas coisas para que também não caiam. Queridos, percebam, Jesus diz, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Está entendendo o que ele está falando? Ele não está dizendo que o que caiu tem conserto. Ele está dizendo, caiu, se perdeu. O que estava para morrer, o que resta, precisa ser escorado. E o que é que resta? Alguns poucos. E aí fica um grande alerta aqui. A igreja de Sardes, o único ponto positivo dela é que alguns poucos não tinham se contaminado, não tinham manchado suas vestes, mas até esses estavam sujeitos a cair rapidamente, a fraquejar na fé, a perder as últimas forças. Deus traz essa palavra dizendo, vocês permaneçam de pé, sejam escorados pelo poder do Espírito Santo, sejam vivificados para que vocês também não se contaminem, para que vocês não se deixem levar, porque vocês estão prestes a ruir do mesmo jeito que os outros. Amados, amadas do Senhor, talvez algumas coisas no meio da igreja de Deus, e eu espero que não, mas talvez no meio da própria Betel, já tenham ruído. E quem ainda está de pé, não é por força própria, é pelo poder de Deus. Mas precisa olhar para a igreja de Sardes e dizer assim, talvez o Senhor esteja me alertando nessa manhã, para que eu seja escorado, sustentado pelo poder do Espírito e pedindo auxílio dos irmãos. Discipulado é fundamental para isso, compartilhamento mútuo, para que eu também não rua, para que eu também não desmorone, para que eu também não despenque, não caia e me contamine tanto quanto aqueles que já se perderam. A gente pode olhar para os que se perderam e dizer assim, caramba, se perdeu. Alguns nem sentem nada no coração quando alguém abandona a fé. Outros sentem muito. Mas a gente precisa olhar para algumas coisas que têm acontecido à nossa volta, seja como comunidade local, seja de forma geral, global, mundial, e dizer assim, eu preciso tomar cuidado, porque se o Senhor não me escorar com o poder do seu Espírito, eu corro o risco de desmoronar também. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam se fortalecer. Um ponto interessante de fortalecer aqui, irmãos, é a neutralidade. A forma como João relata
ele não usa um gênero masculino nem um gênero feminino, como nós temos na língua portuguesa. No texto grego, existe um gênero neutro. E esse gênero neutro pode ser usado principalmente para pessoas e coisas. Então, sabe o que, o Senhor está dizendo aqui quando ele diz fortaleça e fala de forma neutra? Ele está dizendo, pessoas estão prestes a desmoronar, a perder, a abandonar a fé, a se contaminar. E coisas práticas, a espiritualidade de vocês, a vida espiritual, também está prestes a desmoronar. As práticas religiosas, as condutas, as obras de vocês estão prestes, até dos que ainda restam, estão prestes a desmoronar também. Queridos, são dois pontos que por si só já davam uma pregação. Por si só já davam uma pregação. Por que eles precisam mostrar que estão vigilantes? Por que eles precisam ser escorados para que também não desmoronem na fé e nas práticas, nas obras? Essa necessidade está aqui no pois. Ele diz, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Vocês precisam fazer isso porque aquilo que vocês têm realizado é deficiente, está deficitário. Está em falta, está aquém. Estão sendo oferecidas coisas. Pessoas estão fazendo algumas coisas. Estão dentro da igreja, mas estão deficientes. Não são completas. Essa expressão, perfeitas aos olhos do meu Deus. Luiz Edo sabe disso, né? Mateus 5,48. Ele até conversou com um irmão amado sobre isso um dia desse. Não é tão recente assim, e nem é da nossa igreja, só para deixar isso claro. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa expressão perfeita aqui traz o sentido de completude, de estar completo, de não ter falta. É como uma garrafa de café que precisa estar cheia. É como a nossa lamparina que precisa estar cheia do óleo do Espírito. Não dá para ter falta, irmãos. Nós precisamos ser cheios de Deus, ser cheios do Senhor. Precisamos. E aí ele parte para os 3 últimos imperativos que os meus irmãos já comentaram. Lembrar, olhar para trás, lembrar do que Deus já fez, lembrar daquilo que eles receberam e ouviram. Receberam é o credo dos apóstolos, é o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. O que eles receberam? O ensino, a doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus. Lembrem da palavra do Senhor que vocês têm recebido, que nós temos recebido. E ouvimos por meio de quem? Dos mensageiros, dos pregadores, dos pastores, dos missionários, dos irmãos e das irmãs que têm anunciado o Evangelho. Temos que lembrar disso, mas não é lembrar e dizer, caramba, que tempo bom a gente viveu lá atrás, que palavra boa o pastor Luizete pregou, que escola bíblica dominical abençoada, o irmão Natson, a irmã Evaldinete. Que coisa fantástica. E essa lembrança, se não vier acompanhada da obediência, que é a prática, é morta. Não serve para nada. Então Jesus é perfeito quando ele diz, lembre da doutrina dos apóstolos, do ensino verdadeiro. E obedeça aquilo que você tem ouvido sobre a mensagem do Evangelho. E, por fim, ele completa com esse 5º imperativo, dizendo, arrependa-se. Porque não adianta demonstrar que está atento, que está alerta. Não adianta ser escorado ou se escorar nos outros. Não adianta lembrar daquilo que a palavra de Deus diz e que inúmeros irmãos e irmãs em Cristo têm nos feito lembrar. Não adianta obedecer sem arrependimento. O arrependimento traz o fechamento perfeito desse ciclo, que é a única saída para uma igreja que está prestes a desmoronar. Olha, irmãos, é coisa demais. Mas é a única solução que o Senhor apresenta para essa igreja. E em nome de Jesus, eu espero que nós vivamos isso aqui. Eu não sei se a gente já desmoronou em alguma área, se a gente está prestes a desmoronar em outras. Eu sinceramente não sei. Mas eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos faça entender. Se a nossa realidade passar perto dessa igreja de Sardes, aqui está a nossa solução. A solução que o Senhor aponta para nós como igreja. Se em algum momento a sua fé tem desmoronado, o Senhor tem te dado agora a saída, a solução. Lembra-te, fortaleça-te, esteja atento, alerta,
vigilante, demonstre isso diariamente. Desperta, desperta tu que dormes, desperta. Precisamos viver isso. Obediência e arrependimento. Uma fórmula bem parecida ao que ele falou à igreja de Éfeso, se eu não me engano, né? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. A gente precisa viver essa dimensão aqui. Ai, Senhor. Vamos entrar no final aqui desse estudo, queridos. Promessa e desafio nós temos no versículo 4 e no versículo 6. Do versículo 4 ao versículo 6, né? Ele fala sobre os que não se contaminaram e ele vai, então, trazer uma promessa para esses irmãos e irmãs. Ele diz assim, parte B do versículo 4. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Liseto, meu irmão, vamos fazer esse arremate aqui, do versículo 4 ao versículo 6. O Senhor está falando aí dos remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis, né? E aí no versículo 4, poucos na igreja não mancharam sua fé cristã pela contaminação do ambiente pagão em que a igreja estava ali inserida. Isso é muito interessante. E andarão de branco junto comigo, diz o Senhor, pois são dignas essas pessoas que não se contaminaram. E aí, essa ideia da vestimenta branca é a ideia da pureza, é a ideia da santificação. E aí nós vamos observar o que o escritor aos Hebreus vai dizer: sem santificação ninguém verá o Senhor. Né? E a santificação é interessante, ela vem logo depois de um coração quebrantado, arrependido. Quando há um arrependimento sincero e verdadeiro, aí uma busca pela santificação, pela não contaminação com as coisas pecaminosas. Aí quando nós temos o verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, né? E aí nós temos um contraste entre as roupas coloridas, que eram produzidas pelas indústrias locais, porque trabalhava-se com a tintura, com a questão das tintas, né, para as roupas, para as vestimentas. E aí, conforme nós já destacamos, o pastor Redinei já destacou, o Senhor fazendo aí um jogo de palavras, né, usando os elementos da cidade para exemplificar com a igreja. Então, esse contraste entre as roupas coloridas produzidas pelas indústrias locais e o revestimento espiritual que Deus dará aos que, de forma fiel e pura, se mantiveram livres da contaminação. E isso também é um alerta muito sério para nós, né? Quantas vezes nós somos aí motivados a também estarmos nos contaminando pelos coloridos que o mundo nos oferece, mas quando, na verdade, nós precisamos ter uma postura de não contaminação para podermos também, em santificação, ver ao Senhor e aí andarmos com as vestes brancas. Aí nós lembramos também daquela visão de João, quando João ele vê uma multidão que ninguém podia contar diante do Senhor, com vestes brancas e as palmas nas mãos, né? Ali numa atitude de adoração ao Senhor. E é interessante também que ele vai dizer: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquilo que ele disse, né? Quem manter a sua fé, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas é interessante aqui essa questão livro da vida, né? O simbolismo ele foi retirado do conceito do registro divino dos membros do povo de Deus, né? Conforme aí Êxodo 32, versículo 32 e versículo 33. Vamos à palavra. Quando Moisés
está intercedendo pelo povo de Israel. Isso, um povo que só a graça e a misericórdia do Senhor ali no deserto. E o Senhor disse que iria riscar aquele povo, eliminar aquele povo. E Moisés vai interceder por aquele povo. E Moisés diz o seguinte para o Senhor, Êxodo 32, 33, 32 e 33, e diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Qual a ideia que eu tenho? Porque alguns podem dizer assim, o crente perde a salvação. Eu tenho uma ideia, que todos estão predestinados à salvação, em que o Senhor veio para salvar a todos, mas aqueles que negam ao Senhor, eles mesmos se excluem dessa salvação. E aí seus nomes são retirados, eles não são dignos, porque Deus, conforme a palavra do Senhor Jesus, né, terá o nome dos salvos confessados pelo Senhor Jesus diante dele. Isso é interessante. Mas também aqui havia o registro dos cidadãos do Império Romano, do qual o nome poderia ser apagado. Então, o Senhor usa também essa questão que era muito própria para a ocasião, para mostrar, olha, da mesma forma como os cidadãos do Império Romano podem ser retirados dos seus nomes, né, desse livro, pode ser apagado, da mesma forma, né, será apagado o nome daquele que se contaminar com as práticas pagãs ali em Sardes. E também, trazendo para a nossa realidade, né, todo aquele que se contaminar com o pecado, ele não terá parte no livro da vida. Muito bom, meu irmão. Você estava falando, eu estava lembrando aqui que o Senhor pode ter usado essa questão do livro da vida justamente para falar com uma igreja que estava aparentemente viva, mas estava morta, né? E que se interessava tanto pela questão da morte. E isso pode ter alguma ligação também. Nadson, querido. Então, o pastor falou sobre os remanescentes, né? Que está citado aqui no versículo 4. Em Sardo, temos algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão com branco, porquanto são dignas, né? Então, são pessoas que não contaminaram as suas vestiduras como os outros tinham contaminado, né? Então, Jesus encontrou essas pessoas, algumas poucas pessoas fiéis, né? Lembrando, então, que o julgamento final, ele é individual, né? Jesus, ele olha o coletivo, a igreja, sim, mas ele olha individualmente, tá? Então, a salvação, ela não é coletiva. A salvação, lembrando, né? A salvação é individual e cada um se responsabiliza por si, né? Mais ou menos o que o pastor Luizeto falou agora há pouco, né? Mas a gente pode muito bem chegar a uma conclusão dentro da igreja. Bom, já que a salvação é individual, né? Já que eu estou sendo fiel, mas os outros estão infiéis, ou aquele, né? Ora, eles é que respondam diante de Deus, né? Ou, em outras palavras, estou nem aí, né? Cada um por si. Então, não é essa a ideia, né? Repetindo aqui aquela ideia de ancorar, né? De confirmar, de vigiar por si e pelos outros, né? Isso também é levado em consideração diante de Jesus, diante de Deus, né? Que não haja uma
uma desculpa nossa, né, semelhante a essa, né? Não, é individual, né? Se eles estão pecando, eles que respondam. Não, a igreja se responsabiliza pela igreja, né? Cada um de nós. É bom a gente estar lembrando isso para nós mesmos, né? Porque Deus, ele nos cobra de nós, mas também nos cobra dos outros também, pelos outros também, né? Nós temos responsabilidade sobre a vida de cada um, e essa é a ideia de servo também, né? De servir também. Servir a Deus e servir ao próximo, dentro desse limite, né? As vestiduras brancas, o pastor já citou o versículo que eu tinha marcado aqui, que eu ia falar, que é o versículo 9, né, do capítulo 7, né? Eu vou ler aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Quer dizer, as vestiduras brancas são aquelas que os filhos de Deus, né, que os seus convidados vão usar na hora da festa, né? É a hora da festa. O que está sendo relatado aqui no capítulo 7, versículo 9, é uma grande festa das bodas do Cordeiro, né? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, porque todos aqueles que são de Cristo, realmente, autenticamente, com certeza, esse nome nunca será apagado, né? E lá em Mateus capítulo 10, de 32 a 33, Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Só até o 33, né? Só lembrando, Jesus vai confessar diante do Pai aqueles que o confessarem diante dos homens aqui na terra, né? É o que Jesus também está dizendo aqui em Apocalipse, né? Eu vou confessar o nome deles, daqueles que me confessarem, diante do meu Pai e diante dos anjos, né? Então, para terminar aqui, né? A questão de voltar, a igreja voltar, pensar, se arrepender, leva a um avivamento, né? E aqui nas palavras aqui do pastor Hernandes, né? O avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, culto festivo, inovações litúrgicas, dons carismáticos, milagres carismáticos também, né? Mas é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Tem a Bíblia como base, fonte, motivação, limite e propósitos, né? Então, o avivamento verdadeiro tem início, o princípio dele é na palavra, né? É na palavra de Deus, não apenas em cultos alegres, como ele mesmo falou, né? Raiz no arrependimento e no voltar às coisas de Deus. Muito bom, meu irmão. Beto, o pastor Luizito me avisou aqui que você tinha levantado a mão. Meu irmão, você não está aparecendo nem na minha tela, por isso eu não te vi. Tá com a palavra, querido. Eu já estava pedindo ajuda dos levitas aqui para segurar minha mão levantada.
Não, é quando vocês estavam falando da vigilância, né? A gente pensando em que a gente está guardando a vinda do Senhor, lembrei, acho que tu citou a referência bíblica aí, das 10 virgens, né? E a questão é que, às vezes, quando a gente pensa no texto das 10 virgens, a gente foca nas 10. Mas tinha alguém que estava atento, né? E o guarda gritou: vejam, o noivo! Então, talvez mais importante, né? Do que a lamparina e o óleo, né? É a vigilância. Porque do que adianta uma lamparina e um óleo se a gente vai dormir? O noivo vai chegar, vai pegar dormindo, já era. Guardou, é que o pastor falou do simbolismo, né, dos amuletos que a gente guarda, coisas de estimação e amuletos religiosos. E no final da história não valeu de nada, porque o mais importante não foi observado, né, que é o princípio da vigilância e da oração. Né? Interessante que a ordem bíblica é justamente essa, né? Vigiai e orai. Não é orar e vigiai, né? Então, a vigilância ela é fundamental para que a gente não seja pego de surpresa de momento algum. E como vai estudar aí Tessalonicenses, a gente tem Paulo também dizendo, né? Os irmãos ali, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso, né? Da vinda do Senhor. Por que não ser ignorante? Para não ser pego de surpresa, né? E Paulo, ele fala, começa o texto e depois ele fala assim, mas vocês, irmãos, né? Não estão em trevas para serem surpreendidos. Vocês não estão em trevas para serem surpreendidos. O que é estar em trevas? É estar no sistema desse mundo, né? Focado no que está todo mundo focado no Covid, focado na dengue, mas não está focado no Senhor, né? Então, eu tenho pensado muito, agora eu tenho privilégio, né, aqui em casa, de olhar mais para o alto, isso é um privilégio mesmo, e eu fico pensando, né, se a gente fizesse uma enquete, na internet mesmo, aleatório, quando você olha para o alto, qual é o seu primeiro pensamento, né? Qual seria o pensamento dos cristãos em olhar para o céu? Ah, eu vi uma nuvem, o sol está quente, está chovendo, está noite. Mas eu acredito que poucos iriam falar. Quando eu olho para o céu, eu imagino ele rasgando e o Senhor voltando, né? Então, a gente precisa desenvolver essa cultura de vigilância, né? Porque você olhar para o céu e imaginar o Senhor vindo é vigilância, né? Você não quer ser pego de surpresa, você não quer estar dormindo, você não quer estar de bobeira, né? Quando alguém diz para a gente, fulano, tô chegando aí, o que a gente faz? Se apronta, que nem diz o nordestino, né? Se apronta. Por quê? Porque o cara vai chegar, ele vai pegar minha casa toda bagunçada, eu preciso arrumar um negócio. Então, é dessa forma que o Senhor quer que a gente viva, né? Existe um dia especial, um dia marcado, que é a vinda do Senhor. Mas também a gente não sabe o dia que a gente vai partir para Ele, né? Então, a gente precisa estar pronto para os dois. Para o dia do Senhor, se Ele vier no nosso tempo, e também, se o Senhor nos chamar, nós dizermos, eis-me aqui, Senhor. Vai ser muito melhor estar com o Senhor. Amém, meu irmão. Amém. Que os nossos olhos se voltem para o alto sempre, e sempre na expectativa de que Ele venha nos buscar. Irmão Rogério, pediu a palavra, meu irmão? Não, foi sem querer, pastor. Eu estou atento, só isso. Porque eu estou vendo o Betinho daqui de casa construindo uma guarita lá em cima, lá. Ele vai... Foi sem querer, desculpa, irmão. Ai, muito bom, muito bom. O Beto é vigilante mesmo, está construindo uma guarita, né? Esse sem querer, querendo, foi sensacional, viu? Foi muito boa, viu? Essa tua palavra. O Atalaia tem que ter guarita, né, nós? Fala aí. E olha, o que o Nadson... É verdade. E o que o Nadson falou, o Rogério não está olhando só para ele, estava olhando e cuidando do Betinho, segundo o que o Nadson falou, que não devemos só olhar para nós, mas olhar e cuidar dos outros. Tá na retaguarda, pô. Tá na retaguarda.
Rogério, se você vira o Betinho cochilando na guarita, avisa, tá, irmão? Hoje ele não pega eu cochilando, não, porque eu dormi a Manda o noite papagaio. toda. Se fosse ontem, Opa, pode deixar, pastor. Ai, amigos, muito bom. E Valdinete, minha irmã, suas considerações finais. É que fomos chamados para ser atalaias, estarmos em prontidão, constante vigilância, de fortalecermos uns aos outros, mesmo sabendo que a salvação é individual, mas o nosso papel como cristãos é fortalecermos uns aos outros, é caminhar não uma milha, mas 2, 3, quantas milhas forem necessárias para fortalecermos uns aos outros, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo, certo? Uma das coisas assim que eu tenho sempre falado com as meninas é, mesmo que vocês vivam como uma garça num canal, vocês devem permanecer puras, mesmo diante de tanta podridão, porque vestiduras brancas simboliza a pureza de uma vida cristã, baseada na palavra de Deus, pautado, por mais que vocês gostem de ver determinadas séries, cuidado, sejam vigilantes, para não achar normal aquilo que o mundo mostra como normal. Pautem suas vidas na palavra de Deus. E aí sim, nós estaremos nos vestindo de vestiduras brancas, tendo e buscando a cada dia uma vida de pureza, né? Amém, meu irmão. Amém. Bom, queridos, nós estamos chegando ao final dessa nossa aula de hoje. Fui mais uma vez abençoado pela vida dos professores, dos irmãos que participaram. E a palavra de Deus é perfeita, né? Ela é maravilhosa. Louvado seja Deus por ela. Vamos orar? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguém quer dar mais alguma palavra? É a hora. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. todo mundo online à noite. Todo mundo online à noite, por favor, hein? Muito bem, Beto. Então, será no YouTube? Sim, será no YouTube. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Pastor Luizete, meu irmão, ora para a gente terminar, por favor. Porque nessa oração vou também acrescentar o nome do pastor Dilean e também pastor Hugo. Era um menino, era um adolescente, quando eu fui membro e fui seminarista na primeira igreja batista em São João de Meriti. Hoje é pastor em Cachoeira de Itapemirim, pastor dos jovens. E ele está muito mal, está entubado por conta da Covid. É uma coisa séria. Meus irmãos, tomem todos os cuidados, distanciamento, álcool em gel, usem máscaras. Eu percebo que alguns irmãos da igreja baixam a guarda. Não é para negligenciar e não é para paralisar. A gente não deve ficar aí paralisado por causa da Covid, mas também a gente não pode negligenciar a questão de ser vigilante. A gente vigia e ora. A gente pede para Deus nos curar, repreender essa Covid, mas também a gente faz a nossa parte, a gente vigia. Tá bom? Querido, bondoso, eterno, amado Pai, muito obrigado por esse momento tão significativo de estudar a Tua Palavra. Quantos ensinamentos, ó Deus, nós podemos aplicar para a Igreja Batista Betel e também para as nossas vidas, Pai. Recompensa os professores e recompensa a todos os irmãos e irmãs que estiveram participando, ó Deus, desse momento tão gratificante, desse momento tão relevante, tão importante. Agora, a tua bênção sobre todos, continue protegendo e guardando, livrando, ó Deus, de toda enfermidade, livrando de todo mal, ó Deus, acampando teus anjos ao redor e abençoando cada família aqui representada em nome do Senhor Jesus. E intercedemos pela vida do pastor Dilean, intercedemos pela vida do pastor Hugo, a manifestação da tua graça e do teu poder sobre essas vidas. Intercedemos em favor da nossa irmã Elisa, Pai, tua misericórdia, tua graça sobre a tua serva, ó Deus, membro fundadora da tua igreja, ela está
agora ali, ó Deus, no hospital, numa situação extremamente delicada, sê com ela, Pai, repreendendo toda enfermidade. Envia o anjo da cura ali naquele local, segundo a tua vontade, abençoando também a recuperação e a saúde da nossa irmã Ana Elisa, filha da irmã Elisa, em nome do Senhor Jesus. Também a saúde, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã da Igreja Batista Betel, cada um que está enfrentando uma dificuldade, cada um que está enfrentando uma enfermidade. A família Panucci, ó Deus, obrigado pela recuperação, ó Deus, da Covid que o Senhor tem concedido a essa família. Esteja também, ó Deus, restaurando a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, ó Deus. Tantos são os pedidos que têm chegado a mim. Aqui o seu Sérgio pede pelo amigo dele, pelo filho do amigo dele que está com Covid também. Nós apresentamos essas vidas diante do Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, o pedido de cada irmão, de cada irmã da Igreja Batista Betel. O Senhor esteja respondendo de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos prepara também para um almoço abençoado, nos prepara para o culto da noite, que seja um culto extremamente edificante e o teu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, receba a nossa gratidão, Deus, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E agora que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre.